Boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros, todos que estão ao alcance da nossa voz nesta noite. Eu quero compartilhar agora com vocês, porque para mim foi muito útil essa meditação, então espero que você esteja assistindo esse vídeo, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal para receber vídeo. Agora não vai ser música não, eu quero compartilhar uma palavra abençoada para o seu coração nessa noite. E o título desta mensagem pequena, curta, vai ser assim: a grande pergunta do ser humano. A grande pergunta do homem. Quando eu falo homem, quando a Bíblia, a palavra de Deus expressa homem, é ser humano. Pode ser macho ou fêmea, adulto ou criança, velho ou meia-idade, em qualquer idade que você tiver, essa pergunta está inserida em você. No Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí, logo em seguida, no versículo 2, vem a resposta. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com prejuízo pessoal, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Começa com uma grande pergunta e termina com uma grande promessa. Este capítulo 15, esse salmo de número 15, o capítulo, o número. Esse salmo 15, ele começa com uma grande pergunta e termina com uma grande promessa. Olha só, ele começa perguntando ao Senhor, perguntando para Deus, né? O ser humano pergunta para Deus. Eu posso afirmar, com certeza, 99% das pessoas que têm um nível de conhecimento, pelo menos o básico, do bem e do mal, ele tem essa pergunta dentro de si. Quem habitará junto com Deus? Que 99%, estou jogando por alto aqui, 99% ele sabe que existe um Senhor superior. Sabe que existe um Senhor, o Criador do céu e da terra. E ele faz essa pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo é a morada de Deus. Ou quem morará no teu santo monte? Fala de altura. Tabernáculo de Deus é alto. A palavra de Deus diz assim que, no profeta Isaías, que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés, é o estrado dos seus pés, é o lugar dele pisar. O céu, imagina bem o comprimento da perna de Deus. Imagina bem a força do nosso Deus. E aí o ser humano começa com uma grande pergunta. Quem morará na tua morada? Ou quem habitará no teu monte santo?
E essa pergunta é o seguinte, aí começa a descrição de um padrão, aí já começa a apertar para nós a descrição do padrão moral daqueles que desejam morar com Deus. Descrição do padrão daqueles que desejam habitar no tabernáculo de Deus, morar nas alturas com nosso Deus. A descrição começa assim, ó. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração falar a verdade. Falar a verdade de coração, o nosso coração, para nós dizer a verdade de coração, ele tem que estar ensinado todos os dias a falar a verdade de coração. O que é falar a verdade de coração? É aquela verdade do íntimo do ser. Que às vezes a gente recebe uma pergunta, você olha para um lado e para o outro assim, ó, e aí você fala uma verdade, mas é uma verdade assim que ela não desceu no seu coração. É muito fácil da gente saber que essa pessoa tá sendo sincera. Você olha dentro dos olhos dela. Se o olho olhar para um lado e para o outro, aí você já pode desconfiar daquela pessoa. Bem, você é um cristão? Aí se a pessoa olhar para lá, para a direita, para a esquerda, para a direita, sou. Essa pessoa, você não precisa confiar muito nela, não. Agora, se a pessoa confirmar para você, olhando nos seus olhos, graças a Deus eu sou um cristão. Essa pergunta já me foi feita num trabalho uma vez. E a resposta de quem me perguntou foi assim, se eu soubesse que você era um cristão, nem do portão para dentro você passava na minha empresa. E eu, pela graça de Deus, eu trabalhei nessa empresa 3 vezes. Então, foi muito bom essa pergunta. Aí, aquele que não difama com sua língua. Nós vemos tantos crentes, tantas pessoas que confessam o nome de Cristo, sendo cristão, difamando com sua língua. Principalmente aqueles que estão metidos em política. E nós vemos tantas pessoas difamando o seu próximo. E hoje em dia é muito fácil você ouvir falar do vereador, do prefeito, do governador do estado, do presidente da república, do presbítero da igreja, do pastor da igreja, do irmão da igreja, do vizinho, do motorista que está pareado com a gente na rua, dirigindo também. Tem motorista que só vive xingando os outros na rua, falando mal. Então, o que acontece? Aquele que não difama com a sua língua é os padrões moral daqueles que desejam habitar com Deus. Nem fala mal do seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Essa frase aqui é importante para nós. Aqui fala de um padrão moral diante de Deus. Significa que aquele que Deus reprova, se nós quisermos ter esse padrão, os nossos olhos também têm que reprovar aquilo que Deus reprova. Aquilo que Deus reprova é porque é errado e muitas vezes imoral. Então, os nossos olhos devem reprovar aquilo também. Então, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com prejuízo pessoal, ele não muda. Esse aí é falar a verdade de coração. Porque eu vou tomar um prejuízo. Você comprou por quanto? Mas isso aí só vale tanto. O valor real, eu fiz uma compra mal. Eu comprei por 10, mas o valor não vale 10. O valor de mercado é só 5. E eu vou vender ela por quanto? Eu vou vender por 5, mesmo que eu tome prejuízo de 5, mas eu vou vender por 5. Então, essa aí, mesmo que juro com dano seu,
Assim, ó, eu vou vender o preço de custo. Então, ó, o freguês vai lá olhar o preço de custo. Ó, o custo dele é 5, mas eu comprei por 10. Mas eu falei que você que vendia preço de custo, o custo é esse. Então, tá bom. Então, mesmo que a gente vai preso na cadeia, é difícil, né? Só, rapaz, volta atrás aí, que senão você vai preso. Mas não, eu já dei minha palavra. Pode me prender que eu já tô preso. Então, aquele que mesmo que jure com dano, com prejuízo pessoal, não muda. Aquele que não empresta o dinheiro com usura e nem aceita peitas contra o inocente. O que é peitas? Contra o inocente. Os advogados trabalham muito com isso aí. O juiz que é crente, é um cristão, ele não pode aceitar de jeito nenhum. E nós vemos tanta corrupção nos nossos dias, e às vezes o favoritismo, isso é favoritismo, em troca de privilégio, em troca de até em troca de crescimento. A pessoa aceita até mesmo uma bajulação e prejudica o inocente. Condena o inocente e aceita o injusto. Olha, é muito perigoso isso na igreja. Nas igrejas. E de qualquer denominação. Não estou falando de denominação tal, não. O favoritismo, ele é uma derrota na igreja. Agora, aquele que pratica essas coisas nunca será abalado. Essa é a grande promessa. Que Deus te abençoe.